Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o empate do Flamengo. O Flamengo empatou em casa com o Inter 0-0 no Maracanã. Um jogo em si muito complicado, um jogo difícil. Eu acredito que não é tanto como muitas pessoas estão dizendo, que o Flamengo decepcionou, que o Flamengo vacilou em não ter vencido o Internacional. Não é bem por aí, porque o Flamengo enfrentou um adversário bem ajustado, um time bem organizado. Então, não é para se lamentar porque o Flamengo não venceu o Inter. Eu acredito que seria muito pior se o Flamengo tivesse perdido ou se o Flamengo não tivesse feito uma boa partida. Pelo contrário, o Flamengo fez uma boa partida, criou, construiu, só não venceu. Então, eu acredito que tem algumas considerações importantes sobre essa partida, mas não é para as pessoas, digamos que, principalmente flamenguista rubro-negro, se assustar porque o Flamengo não conseguiu vencer o Internacional. Teria sido 1000 vezes mais preocupante e, digamos que, bem mais pior se o Flamengo não tivesse vencido essa partida, se o Flamengo perde no Maracanã para o Internacional jogando mal. E aí seria um cenário totalmente diferente, e aí as críticas poderiam até serem aceitas. Mas acredito que pela partida que o Flamengo fez, pelo jogo que o Flamengo produziu, não é para as pessoas dizerem tanto que é uma decepção o Flamengo não ter vencido o Internacional. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Quem está comigo aqui diariamente a cada resenha pode até achar repetitivo, imaginar que todo vídeo eu falo a mesma coisa, não tem nada lido, é só algo que sempre antes de falar um pouquinho mais sobre todo o assunto do vídeo, sobre o assunto principal, eu falo essas coisas para vocês, mas não tem nada gravado, não tem nada lido, só coisa da cabeça mesmo que às vezes eu lembro para chamarem vocês. Mas eu tô com uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, então pouco a pouco procuro trazer para vocês muitos assuntos, geralmente sobre futebol, coisas boas, alegria, festa, sabe? Tem todas as partes do futebol nesse canal. Eu acredito que posso dizer por esse lado, porque tem momentos que eu tô aqui de casa trazendo essa resenha para vocês, igual nesse momento. Tem outros momentos que eu tô na arquibancada, e aí tem os vídeos da arquibancada, o gol visto ao lado dos torcedores, tem a emoção, tem a festa. E aí tem também quando eu estou em eventos esportivos, com a presença de jogadores de futebol, eu consigo falar com alguns deles, colocar o torcedor ao lado do jogador, momentos únicos que só o esporte proporciona. Tem um campeonato de favela que tem aqui na comunidade, que é uma atmosfera totalmente diferente, que envolve o esporte. Então, procuro trazer muitas coisas boas para vocês aqui, variadas sobre o esporte, principalmente sobre o futebol. Então, se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho, você vai estar ajudando muito, você vai estar fortalecendo todo esse trabalho. Eu vou te convidar, digamos que, a se inscrever aqui, não deixar de esquecer de fazer a sua inscrição, e eu vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, o que está me chamando a atenção nesse empate do Flamengo contra o Internacional, esse 0-0, é a repercussão de muitos torcedores, até canais aqui no YouTube, mídias rubro-negras que eu acompanho algumas vezes, paro para assistir alguns vídeos, os caras falando que é uma decepção o Flamengo não ter vencido o Internacional, que o Flamengo jogou mal, que a atuação é preocupante para as finais. Galera, eu não vejo tanto por esse lado. Eu acredito que o Flamengo fez uma partida boa, uma partida segura, uma partida que o Flamengo se impôs, se lançou ao ataque, teve domínio, construiu jogadas, criou oportunidades, só não saiu gol, sabe? Claro que tem uma diferença muito grande também. Você pode até perguntar, pô, você prefere o Flamengo vencendo com autoridade, goleando, ou você prefere o Flamengo tendo jogos complicados em si? Claro que todo torcedor quer ver o seu time de coração ganhando bem, goleando, massacrando, passando por cima, igual essa última goleada do Flamengo no final de semana. Mas tem alguns aspectos importantes nisso tudo, porque o Flamengo nas próximas semanas tem a final da Copa do Brasil e no final do mês tem a final da Libertadores. São duas finais das Copas. Então eu acredito que até esses jogos, quanto mais o Flamengo tiver jogos pesados, jogos equilibrados contra times grandes, é bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para testar algumas coisas, ver o que pode ser alinhado, o que pode se melhorar até a final, como no jogo de hoje. O jogo de hoje deu a perceber uma partida abaixo do Rodinei. Eu acredito que o Flamengo tem que ligar essa atenção, porque nisso tudo
o Dorival podia testar o Varela. É até difícil compreender, o Varela é um jogador da seleção uruguaia, o Flamengo contratou ele, o cara quase não joga, não tem tantas oportunidades em campo. Muito esquisito isso, galera, de verdade. Então, eu acredito que o Varela deveria ser mais utilizado, ainda mais essas finais. O Rodinei tem tido uma queda de rendimento nos últimos jogos, tem o Mateuzinho também, que é instável, então tem um terceiro lateral que é um cara de seleção. Então, para ser de seleção, deve ter uma qualidade a mais em si, né, galera? Então, o Dorival podia utilizar mais esse jogador para as finais, principalmente da Libertadores. E aí teve isso que eu notei de diferente no Flamengo, mas no conjunto, no geral, eu acredito que foi uma boa partida. Eu acredito que o Dorival utilizar o Varela é muito importante. A gente não dá nem para dizer outro jogador, tipo, vamos colocar um exemplo, Pulgar, porque o Pulgar é o volante, mas de volante o Flamengo está bem servido. Tem o João Gomes voando no meio de campo, tanto que o Vidal, um monstro, é banco nesse time até então. Então o Pulgar não dá para lamentar tanto, que ali no meio de campo o Flamengo tem boas opções, além do Thiago Maia também, mas na lateral o Rodinei, titular absoluto, vinha nas finais da Copa do Brasil, ainda mais o lado direito do Flamengo geralmente é explorado, como no jogo de hoje, os pontas do Internacional, aquele Pedro Henrique, aquele alemão, dois moleques bons de bola, exploraram muito as laterais do Flamengo, principalmente aquele lado direito ali do Rodinei. Então, acredito que o Flamengo tem que ligar esse alerta. O jogo de hoje foi importante por causa disso. Acredito que na parte da construção das jogadas, se fosse um outro jogo do Flamengo, se normal, o Flamengo conseguiria transformar todas as oportunidades em gols. Hoje não aconteceu. Ou naquele jogo também contra o Atlético Paranaense. E aí teve esse vacilo, esse detalhe dos gols não terem saído na noite de hoje. E aí tem também o goleiro do Internacional que se transformou também na partida. Até é um detalhe engraçado nos estádios que todo goleiro quando enfrenta o Flamengo, vê a camisa vermelha e preta do outro lado do Flamengo, os caras se transformam, é impressionante, sabe? É até engraçado e divertido você parar para ver um jogo do Flamengo contra o adversário, que você para para olhar quem é o goleiro. Aí quando você vai ver o goleiro começa a fazer uma defesa bugada, uma defesa diferente, mas teve muitas causas para o Flamengo não ter vencido esse jogo. O goleiro do Inter, o Inter fez uma partida organizada, meio de campo muito bom, Edenilson, Maurício, Alan Patrick, meio de campo bem distribuído, sabe? Juntando com o alemão, o Pedro Henrique um pouco mais à frente. Então, o Flamengo não enfrentou qualquer time, foi um jogo complicado, foi um jogo difícil. Então, esse empate não foi nenhum absurdo, foi até um empate bom para ligar alguns alertas, porque acredito que até essa final da Copa do Brasil, quanto mais jogos complicados e difíceis o Flamengo tiver, para que aqueles jogos que a gente consegue parar para assistir e observar os erros, as falhas, o que pode ser corrigido, como hoje a partir da baixa do Rodinei, por que não utilizar o Varela, e todas essas coisas, é bom o Flamengo ter jogos como esse. Eu acredito que o jogo de hoje é um cenário até interessante para a final da Libertadores. Jogo único, Atlético Paranaense, aquele time que vai fazer um jogo recuado, jogar por uma bola. O jogo de hoje foi um teste bem interessante, porque o Flamengo construiu, o Flamengo criou, muitos momentos dominou e não conseguiu balançar a rede, não conseguiu sair do zero. Pode ser que contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores seja o mesmo cenário. Então acredito que o Flamengo tendo jogos parecidos com como que foi aquele 0-0 daquela vez na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, aquele jogo que domina, constrói, em muitos momentos amassa o adversário, vai para cima, se lança ao ataque, não sai gols. Muitas vezes é bom ter jogos nesse cenário, porque eu acredito que jogos como esse, como foi hoje com o Inter, que demorou a sair o gol, podem se repetir. E pode se repetir nas finais, principalmente na Libertadores, na final, que é um jogo único, que tudo pode acontecer. Então, o Flamengo ter jogos complicados, jogos difíceis, é bom para ligar o alerta e acertar algumas coisas nesse time. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês acham realmente que foi um jogo complicado para o Flamengo, um jogo difícil, um jogo equilibrado em muitos momentos? Que não foi uma decepção o Flamengo não ter vencido o Inter no Maracanã, com a torcida e todas essas coisas? Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!